Senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado e telespectadores da TV Senado. Senhor presidente, eu entendo que as duas principais e mais nobres funções do parlamentar, seja deputado, seja senador, é, primeiro, de legislar, segundo, de fiscalizar a boa aplicação do dinheiro do povo, o dinheiro público. E as outras ações que o parlamentar também pode exercer, para mim, são secundárias. Então, veja bem, senador Pimentel, eu fiz um levantamento agora de matérias, tanto projetos como emendas constitucionais, enfim, proposições legislativas que eu apresentei desde 2000, portanto, no ano seguinte, no segundo ano do meu mandato, e que se encontram na Câmara, alguns até sem parecer. Então, eu vou enviar um ofício ao presidente da Câmara pedindo que realmente dê atenção para esses projetos, porque não é possível, por exemplo, o primeiro projeto meu é um que autoriza o Poder Executivo a criar um colégio militar em Boa Vista e outro em Rio Branco, no Acre, foi um substitutivo do senador Tião Viana na época. O segundo convoca plebiscito sobre a criação do estado do Araguaia. Convocação de plebiscito, apenas convocar o povo para dizer se quer ou não quer. Tanto é que houve o plebiscito no Pará e o povo decidiu que não queria a redivisão territorial. A mesma coisa a convocação de plebiscito para a criação de 3 territórios federais no estado do Amazonas. E aqui é interessante, enquanto que do Araguaia está pela aprovação, esse do Amazonas está pela rejeição. Outro, altera a composição do Conselho de Administração da SUFRAMA. Está sem parecer, é de 2001. E esse projeto, senador, visa que os outros estados compostos na região da Amazônia Ocidental também tenham representação no Conselho da SUFRAMA. O outro dispõe sobre a isenção de taxa de emissão de passaportes e demais documentos de viagem para os maiores de 65 anos de idade. Está relatado pela aprovação, mas nunca entrou em pauta. Mais um, dispõe sobre o registro, fiscalização e controle das organizações não governamentais e da outras providências, de autoria da CPI das ONGs que eu presidi. Quer dizer, na verdade, um projeto moralizador em relação a essas ONGs. Vimos recentemente escândalos envolvendo mais de 3 centenas delas e está sem parecer também, desde 2004. Mais um outro acrescenta artigo ao Decreto-Lei 2848 de dezembro de 40, Código Penal, para tipificar como crime de apropriação indébita de recursos destinados às entidades que indica, também de autoria da CPI das ONGs, isto é, buscar realmente fiscalizar o funcionamento dessas ONGs que recebem dinheiros públicos e muitas vezes, como ficou provado aqui já, sobejamente, desviam esses recursos e não aplicam. Mais um, altera o artigo 3º da Lei 9.099, que dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais e das outras providências, para elevar o limite do valor das causas. Também aguardando inclusão na ordem do dia. Outro, institui a Política Nacional de Defesa e Desenvolvimento da Amazônia e da faixa de fronteira, também sem parecer. O seguinte, institui o Programa Fronteira Agrícola Norte, também sem parecer. Um outro, autoriza, nos termos do parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição, o aproveitamento de recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos situados na Cachoeira do Tamanduá, na região do Rio Cotinga, em Roraima. E é interessante, esse projeto está com parecer pela inconstitucionalidade. E a Constituição prevê claramente que a exploração de recursos hídricos ou minerais pode ser feita em reserva indígena, desde que aprovado pelo Congresso Nacional. Então, é um parecer que me causa espécie. De qualquer forma, vamos à frente com os outros projetos. Um outro que diz muito respeito à minha região norte, mas também a toda a região do Brasil, é o que dispõe sobre o adicional tarifário para linhas aéreas regionais suplementadas. E está com o projeto pela aprovação, mas não vai à votação.
Mais um, inclui o porto de Santa Maria do Boiaçu, no Rio Branco, no meu estado de Roraima, na relação descritiva dos portos marítimos, fluviais e lacustres do Plano Nacional de Viação. Está a comparecer pela aprovação. Esse porto lá em Santa Maria fica na região do Baixo Rio Branco, portanto, praticamente a população toda se locomove por via fluvial. E mais ainda, esse porto ensejaria fazer um transporte intermodal, porque muitas embarcações podem vir até Santa Maria, mas não conseguem vir mais para cima na época da estiagem. Está pela aprovação, mas sem apreciação no plenário. Mais um, dispõe sobre a criação de zonas de processamento de exportação nos municípios de Rorainópolis e Caraí, no estado de Roraima. Também não foi apreciado ainda. Outro, altera o inciso 1º do artigo 159 da Constituição Federal, destinando um percentual de 0,5% da arrecadação dos impostos sobre renda e produtos industrializados para aplicação nas instituições federais de ensino superior na Amazônia Legal. Quer dizer, para incentivar justamente instituições como a Universidade Federal de Roraima, o Instituto Federal de Educação de Roraima e dos outros estados da Amazônia Legal, logicamente. E, por fim, um outro que altera o caput do artigo 37 da Constituição Federal para incluir entre os princípios que regem a administração pública o princípio da razoabilidade. Portanto, senador Pimentel, são 16 projetos que estão nas gavetas da Câmara. Então, isso é uma desproporcionalidade, até porque os projetos que vêm para a Câmara, aqui para a apreciação do Senado, não levam de jeito nenhum esse tempo todo, aliás, não levam nem um ano para ser apreciados. E nós somos 81 e eles são 513. Eu sei que o processo lá legislativo é até mais complexo, mas não justifica, por exemplo, que um parlamentar apresente uma série de projetos do interesse do seu estado, da sua região, do país como um todo, e simplesmente não seja apreciado sequer. Então eu vou, como disse, fazer um ofício ao presidente da Câmara, às lideranças na Câmara, para que haja pelo menos uma regulamentação, um projeto de iniciativa do Senado, de qualquer senador, não tenha tempo para ser apreciado, então pode morrer lá. Aliás, já teve quem disse que a Câmara dos Deputados é um cemitério de projetos. Eu fui deputado 2 vezes e realmente não estou falando mal de deputado, estou falando do processo em si. Então, nós precisamos de fato. Olha, agora, recentemente, nós discutimos aqui um projeto de minha autoria que regulamentava, criando regras rígidas para a criação de municípios, para a fusão, incorporação e desmembramento. 12 anos tramitando no Congresso Nacional, inclusive com conversas com o Poder Executivo. Aprovamos e a presidente vetou integralmente. E, infelizmente, não pudemos sequer apreciar o veto porque houve obstrução na votação. Mas eu entendo, presidente Pimentel, que não é possível o Executivo exacerbar e querer legislar no lugar do Legislativo. Já não bastassem as medidas provisórias, que trancam sempre a pauta, como aliás está trancando a pauta de hoje, se não bastasse isso, tem também essas medidas, quer dizer, que o governo deixa passar 12 anos, dá sugestões, e aí depois que se aprova, sei lá por que razão, se resolve vetar e mobilizar a base no Congresso para não votar o veto. Eu acho que o Brasil todo deve ter entendido muito bem, porque, olha, senador Pimentel, Vossa Excelência, que é do Estado também, que precisa de redivisão. O que é inacreditável é que os Estados Unidos, que tirando o Alasca tem o mesmo tamanho do Brasil, tem 54 mil municípios. E será que isso não é um exemplo para nós, para desenvolver o país harmonicamente? Aliás, nos Estados Unidos, a gente pode ver também pela divisão dos estados. Foram feitos na régua, não teve preocupação sequer com limites de rios e acidentes geográficos, e isso ensejou o quê? O desenvolvimento igual do país todo. E 54 municípios, por quê? Porque realmente propicia assistência do poder público perto da população. Então, eu quero deixar
esse registro, pedi inclusive para Vossa Excelência que autorize a transcrição na íntegra dessa relação que eu li e termino dizendo, eu vou fazer um ofício ao presidente da Câmara pedindo prioridade para essas votações, assim como para os líderes, mas também pedir, e vou estudar a possibilidade de apresentar uma legislação que estabeleça, como estabeleceu agora para a medida provisória, prazo para ambas as casas apreciarem o projeto. Se nós temos um prazo para apreciar uma medida provisória que vem do Executivo e não temos um prazo para que as nossas iniciativas parlamentares sejam apreciadas. Então, realmente é um contrassenso que eu espero que venha corrigido. Mas faço hoje essa reclamação e reitero o pedido de transcrição dessa relação. O requerimento de Vossa Excelência está